Olá, aqui é o Éder Carneiro, muito bom dia. Não sei se você está vendo de dia ou não, mas está vendo que está chuvoso o clima, está um pouquinho frio, estou em São Paulo. E eu vim aqui hoje dividir um assunto muito importante com você, que é sobre faltas no consultório odontológico. Falta de paciente, falta quando o paciente não vai, ele estava agendado, ele simplesmente não comparece, é uma das grandes fontes de perda de dinheiro, porque é óbvio, você tem ali uma estrutura montada, você tem uma agenda que é para o paciente aparecer, consumir, e obviamente quando ele consome, ele está trazendo dinheiro para dentro do consultório, ele simplesmente não aparece, isso é um prejuízo lascado, muito alto. Agora, como que diminui esse prejuízo? Como que a gente faz, principalmente quando a gente está pegando pacientes da ortodontia? Como que eu consigo fazer esses pacientes virem no consultório? Como, por exemplo, num tempo como esse, super chuvoso, frio, as pessoas tendem a não sair de casa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de cultura. Cultura é algo muito forte. Por exemplo, se você ou qualquer pessoa que você conhece, imagina ela numa igreja. Se você imagina você numa igreja, ou uma pessoa que você conhece, sei lá, seu irmão, sua irmã, alguma pessoa próxima, um primo, essa mesma pessoa na igreja, ela vai ter um comportamento. Agora imagine essa mesma pessoa, sei lá, num jogo de futebol, num clássico de futebol, ou sei lá, em alguma partida, em algum ambiente mais descontraído, como um bar, algum lugar assim. A mesma pessoa que vai na igreja, a mesma pessoa que vai no jogo de futebol, mas o comportamento, as palavras e a forma de agir em um ou outro cenário são diferentes. A pessoa na igreja ela vai estar mais recatada, cometida, ela vai interagir de forma diferente, ela vai ser mais educada, mais respeitosa. E quando ela vai no bar ou quando ela vai no jogo de futebol, ela, sei lá, às vezes pode até xingar, até ofender outra pessoa. Por que as pessoas fazem isso? Cultura. Então, para os nossos pacientes, a gente precisa também criar um ambiente cultural. A gente precisa mostrar para ele como que é o comportamento ideal dentro do consultório odontológico. Como que é o comportamento na relação dentista-paciente. Se a gente não fizer isso, é óbvio que onde não há regra, cada um faz o que quer, inclusive não comparecer às consultas. Agora, ok, ficou claro essa parte da importância da cultura. Como que a gente estabelece essa cultura? Primeira coisa a fazer primeiro erro a fazer é cobrar o paciente no momento da falta, ou seja, só lembrar que aquilo é importante quando ele faz, isso é errado, então não faça isso. Agora, você tem que estabelecer cultura, então a primeira coisa que você vai fazer é, começou um tratamento, entrega para um paciente um folderzinho ou um papel, não importa. Eu recomendo um folder bonitinho com a sua logo, etc. E lá você coloca as regras, e dentro dessas regras existe a importância da presença, da não falta, da manutenção da higiene oral, de todos esses fatores que fazem um tratamento dar certo ou não. Coloque isso lá, leia para o paciente. Se você fala assim, não, Éder, meu dia é muito corrido, sua secretária pode ler, não tem problema, é só informação. Passe essas informações para o paciente para que ele fique ciente, deixe um campinho para ele assinar, eu sempre deixe um campinho para ele assinar, ele assina que ele sabe daquela informação e a partir daquele momento você sempre, a cada nova consulta daquele paciente, principalmente nos pacientes ortodônticos, a cada nova consulta é necessário reforçar esse bom comportamento. Não espere que as pessoas, por si só, sejam tão responsáveis ao ponto de não faltar no consultório. Isso não vai acontecer, isso é utópico. Agora, toda vez que ele vai, você reforça a importância. Toda vez que ele vai, você reforça. Além disso, existe uma segunda estratégia muito forte, que é contrato odontológico. Eu já falei de contrato semana passada, eu falei de contrato lá no meu canal do YouTube. Se você não viu, vai lá, tem uma aula gigantesca de 1 hora, excelente sobre contrato. Vai lá, assiste ela, você vê essa importância de você ter regra clara, tudo escrito, preto no branco, sem gerar confusão. Coloca no contrato, se é ortodontia, 3 faltas seguidas é abandono de caso. Por quê? Porque aquele paciente está te dando prejuízo quando ele não vai. Ele te dá um prejuízo enorme. É porque você não coloca geralmente isso aí no papel, aí fica aquela coisa assim, não, mas quando ele vir ele paga e tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Ele tem que pagar no mês certinho, do jeito que foi combinado. E é assim que a coisa funciona. O no-show, quando ele não vai, gera muito prejuízo para você, gera muito custo. Isso não pode acontecer. Se muitas pessoas fazem isso, você está rasgando notinhas de R$100, de R$50, você está, enfim, você está queimando seu dinheiro.
Então para com isso. Preto no branco. O paciente faltou 3 vezes, manda a carta e fala: você não faz mais parte do meu hall de pacientes. Dói. Ah, Éder, você está mandando o paciente embora? Não, não é isso. Eu estou mandando um mau paciente embora. E eu estou fazendo uma coisa que eu falei no início desse vídeo que faz toda a diferença. Eu estou fortalecendo a cultura do comportamento dentro da minha clínica. Eu estou mostrando efetivamente para os meus funcionários, para os outros dentistas, se eu tenho outros dentistas ou não, e principalmente para os outros pacientes, que existe ali um conjunto de normas éticas, regras que devem ser cumpridas para que a gente consiga ter um tratamento de sucesso. Por incrível que pareça, eu vejo muitos consultórios, muitos dentistas mais novos, mais velhos, mais experientes, menos experientes. É sempre comum encontrar naqueles dentistas que estão mais bem-sucedidos, mais equilibrados com os pacientes, que eles veem, os pacientes veem, tá tudo certinho, um comportamento mais incisivo. Isso não quer dizer que você simplesmente exigente com o paciente, não é isso. É você ser preto no branco, claro, conciso e principalmente se você falou que, olha, se você não tiver um bom comportamento eu vou te cortar, e ele não tem um bom comportamento, corte. E tá tudo bem, ele talvez não seja o perfil ideal de paciente para você. Se ele não é, você também não gera os melhores resultados para ele, logo ele também não fala bem de você, logo ele não gera bons clientes para você e obviamente isso não é sustentável ao longo do tempo. Se você quer uma coisa mais sustentável, se você quer clientes mais sustentáveis, se você quer cliente que vá na sua consulta, é necessário criar esse ambiente de cultura. Ah, o Éder, é rápido de uma semana? Claro que não, nada é tão rápido assim, nada é tão rápido, mas eu acredito que entre 3 meses e 6 meses você já consegue eliminar totalmente esses pacientes que são ruins ou que não se adaptam. A maioria se adapta, tá? Eu já tenho experiência com isso, a maioria consegue se tornar bons pacientes, ele só precisava de uma regra clara ali antes, não tinha, então era meio bagunçadão, agora que você organizou a coisa, eles conseguem cumprir, aí e outra parte não consegue, aí essa vai ser descaracterizada mesmo, sai ali e vão chegar novos pacientes num ambiente muito mais favorável, você vai ganhar muito bem com isso, tá bom? Então um grande abraço, boa semana, bom feriado pela frente. Lembra, se você não viu ainda o vídeo lá no YouTube, vai lá no meu canal do YouTube, o Éder Carneiro, assiste o vídeo de contrato, ele é importantíssimo para que isso aqui que eu tô falando e o que eu falei semana passada também funcione muito bem, tá bom? Grande abraço e eu vou trabalhar mesmo nesse clima chuvoso porque eu vou cumprir meus compromissos. Tchau!